Povo de Deus, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso Eterno possa te abençoar poderosamente neste dia chamado hoje, a você e a tua família, passando aqui, amados, para poder deixar uma palavra da parte do Deus Todo-Poderoso, que sirva de edificação para nossas vidas. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus Cristo, encarecidamente, e aos ouvintes da palavra de Deus, que ao estar a assistir este vídeo, para ouvir a palavra do Eterno, que você possa estar a dar credibilidade à palavra de Deus e fazer um bom uso dela, para que tudo quanto Deus ele tem já decretado para a sua vida venha se realizar, venha se suceder. E que você possa assistir do início ao término, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E também que possa estar a ajudar, a divulgar a palavra de Deus a todos quantos estão cativos, oprimidos, carentes e dependentes da palavra dele, passando para pessoas evangélicas, não evangélicas, enfim, todos os seus contatos. Eu peço isso em nome de Jesus de Nazaré. Queridos amados, neste momento eu venho trazer aqui uma palavra que servirá de orientação não tão somente para a sua vida, mas para a minha também, dos meus familiares, dos teus familiares, enfim, para todos. E se nós fizermos um bom uso desta palavra, absorvermos o que a Bíblia nos instrui, nos manda fazer, com certeza nós seremos vitoriosos em todas as áreas, em todos os sentidos e em todos os aspectos. Amém? A palavra que eu traí neste dia chamado hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, e o verso 3 e 4 e 5. Amém? E que você possa estar a meditar nesta palavra dentro do seu lar, onde quer que você se encontre, você possa ler ele todo para entender o que é que Deus está falando contigo, ou sendo mais específico, conosco. Então, se você tão somente ouvir a correção de Deus e absolver, você não será comparado com um tolo, mas sim com um sábio. Porque todo aquele que ouve a voz do seu pastor e a obedece, o pastor, você já sabe o qual estou me referindo, não é o homem, é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você com certeza não irá sofrer nenhum dano na vida vindoura. Estou falando da salvação que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque aqui na terra já nos encontramos e vamos passar um período, um tempo. Hoje estou aqui falando do amor de Deus, e mais tarde eu posso também não estar mais falar. E pedir para que Ele tenha misericórdia e possa salvar a minha vida, possa salvar a sua. Então nós sabemos que estamos aqui agora, porque até a própria Bíblia nos revela, nos diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Então tudo está na mão dele. Amém? Observe bem nesta mensagem o que Paulo expressou na direção do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, 4 e 5. Mas quero que saibas
que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aqui está escrito assim, não sei se a palavra correta é raspada, mas está escrito assim. Louvado seja Deus. Só que o que eu vou pregar aqui, traz uma orientação para a igreja, é a respeito das coisas celestes do mundo de Deus, que tudo é com ordem e com decência. O próprio Deus, ele já instrui o ser humano, esclarece mostrando que tudo existe uma decência no reino dele e na sua palavra para orientar as pessoas. Porque tudo aqui nós vamos observar quando diz que Deus, ele é o cabeça de Cristo. Então Cristo não está acima de Deus. Para quem tem um raciocínio já sabe, já está dizendo tudo. Quando a Bíblia relata que Cristo é o cabeça do homem, isso mostra que o homem não está acima de Cristo. Os discípulos, os apóstolos, os profetas, nenhum deles estão acima de Cristo. Quando o homem é o cabeça da mulher, já mostra que quem manda é o homem e não a mulher. Ela não está acima do homem. Mas desde quando ele esteja nos parâmetros de Deus, para que ela siga o mesmo propósito nos parâmetros de Deus, fazendo aquilo que é santo e que é reto aos olhos do Senhor. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer na tua palavra que o filho não faz nada sem que o pai não mande, sem que o pai não teria direcionado a ele para fazer aquilo. Então Jesus, ele aqui está como servo, filho e servo de Deus, obedecendo o que Deus manda ele fazer. E ele exerce tudo como seu pai queria, como seu pai mandou, ele outorgou. Assim a igreja de Cristo, que diz que segue a ele, que anda em seus preceitos, que anda na sua vontade, precisa ser característica de Cristo. Precisa ser semelhança de Deus, como desde o início Deus expressou. Façamos o homem, segundo nossa imagem e semelhança. Nós temos que nos espelharmos em Cristo, porque se a gente se espelha em Cristo e fazemos o que Cristo fez, muitas outras pessoas vão querer se aproximar de cada um de nós, vão querer servir a esse Deus, como aquela mulher disse. Vejo que aquele homem é um homem de Deus, Por quê? Não era pelo jeito de andar, não era pelo jeito de falar, não era pelo jeito de se vestir, é pelo seu comportamento, é pelas suas ações, pelas suas atitudes. Então, quando Paulo está sendo usado aqui, através da santa palavra de Deus, pelo Espírito
Espírito Santo. Eu quero trazer aqui uma comparação para observarmos. Há uma possibilidade do ser humano trocar um coração, sim, um outro tipo de órgão, mas a cabeça, o cérebro, não tem condição. Se decapita uma pessoa, tira a cabeça, já era, acabou. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então, se ele é o meu cabeça, eu sou o corpo, eu sou direcionado por Jesus. E não direcionado por terceiros, porque Jesus foi direcionado pelo seu próprio Pai. Então, isso mostra que existe uma ordem de essência. Existe a questão da obediência. Quando nós obedecemos, quando nós absorvemos a palavra de Deus e passamos a servir ela, ou a servir como está escrito, que Deus mandara o povo fazer, com certeza você vai poder vivenciar as bênçãos de Deus, vai poder ter oportunidade, pelo que eu estou dizendo, que está escrito na palavra, de entrar no reino de Deus. Porque hoje em dia, não generalizando a todos, a maioria das pessoas estão seguindo mais ao homem do que ao próprio Deus. Estão seguindo conselhos do homem que está fora, da palavra de Deus, acrescentando o que não existe, tirando o que existe, porque se está satisfazendo a sua própria vontade, o seu próprio ego. Pessoas, a maioria está acostumada a ouvir, a escutar aquilo que lhe agrada. E não é dessa maneira. Para o reino de Deus, as coisas é diferente. O próprio Paulo aqui, quando ele passa pelo momento de aflição e angústia, em que o mensageiro de Satanás vem esbofetear ele, vem agredir a ele, ele pede a Deus que afaste aquele espírito dele. Ele ora a Deus, está escrito claramente na palavra. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Então isso, Deus ele sempre está apto a nos ajudar, a nos socorrer, a nos dar a oportunidade de um dia podermos estar na glória com Ele. Mas será que eu e você estamos seguindo os parâmetros? Estamos andando como Deus está mandando? Cuidado com o que você está seguindo, o que nós estamos seguindo. Conselhos do homem que não traz nenhum benefício para nossas vidas, que não traz nenhuma edificação para nossas vidas. Aquele que tem a mente de Cristo, ele vai andar como Cristo mandou. Porque Cristo andou como seu Pai assim ordenou a ele. Então, os discípulos, os seguidores, têm que passar a viver da mesma maneira. Se você não vier a cada dia tomar uma atitude para mudarmos
para exercer aquilo que Cristo nos ensinou, estamos perdendo tempo. Eu gosto de usar a expressão aqui, estamos nadando para morrer no seco. E o objetivo do ser humano não é esse. O objetivo do ser humano é fazer aquilo que agrade ao Deus Criador dos céus e da terra. Se afastando de situações que venham trazer problemas, de situações que venham escandalizar o Evangelho. É isso que precisamos. Irmãos e irmãs, para de estar ouvindo o homem. Você tem aqui, para seguir a palavra. Eu e você não somos dependentes do homem, somos dependentes de Deus. Como ser humano, ajudamos uns aos outros. Mas a dependência da salvação não vem de um ministro, de um pregador, do pastor. Não. Vem de você mesmo. O pastor tem que pregar o que está escrito na palavra. Se ele prega tirando alguma coisa aqui da palavra, está escrito no livro do Apocalipse, que não devemos nem acrescentar e nem diminuir. Paulo também no livro de Gálatas, ele vai falar que se ainda nós, homens ou anjo de Deus, um anjo, vier pregar o evangelho que não seja o que Cristo pregou, que anunciou, não receba, não aceite. Eu sei que a Bíblia diz que no fim dos tempos o Deus deste século vai cegar a muitos. Mas você tem a Bíblia que está mostrando isso. Está falando, será que você não pode se recordar? Você não pode se lembrar? Porque você é servo e cabeça também. Deus que não é servo. Entende? Ele é o cabeça. Deus, ele já existia. Jesus, ele é cabeça e servo. E dá uma autoridade para a gente também. Porque Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Mas nós temos que entrar no parâmetro que Deus quer. Você já fez uma retrospectiva de por que muitas coisas estão lhe acontecendo? Muitas coisas estão passando na sua vida. Sabe que nós já fizemos uma retrospectiva? Principalmente aí no Brasil, o que está acontecendo. Por quê? Porque deixou de ser corpo, membro de Cristo, e ser guiado por Cristo, que é o cabeça, para querer ser o cabeça. Para querer ser guiado por aqueles o qual não tem nem entendimento, nem sabedoria. Às vezes até tem, mas passa um ensinamento oposto daquilo que Deus passou para a igreja. Então você não é inocente, eu não sou inocente. Então é necessário que você procure, melhor dizendo, nós, absorver a palavra como ela está escrita e não procurar fazer rodeio de nada. Tudo é com ordem e com decência.
Jesus é o único mediador entre Deus para com o homem. O homem não pode salvar, o homem não pode curar, o homem não pode ressuscitar. Tudo que acontece é Deus quem faz. Jesus Cristo, através do seu Pai, ele faz tudo. Quem não lembra aí? Que quando Jesus ele vai para ressuscitar Lázaro, ele não usa a palavra dele. Lázaro ressuscita. Não, ele primeiro ora ao Pai, pedindo uma permissão, que Deus faça aquilo. A questão é que pessoas estão querendo fazer aquilo que ele quer e não o que Deus está mandando fazer. Se Jesus diz que o Filho só faz tudo quanto o Pai manda, se Deus em algum momento ali com Cristo não estava lá, não vi nada, nem muitos de vocês, se alguém precisou de alguma ajuda, algum socorro, e Jesus não fez, foi porque Deus não autorizou ele fazer. Se caso aconteceu isso, eu não quero ser uma pessoa ignorante, uma pessoa que vai pregar o que não está na palavra. Aqui é eu que estou falando isso. Se caso aconteceu isso, mas pelo que Jesus falou, que ele faz tudo que o Pai dele manda, então ele não sai dos parâmetros do seu Pai. Porque Jesus passa isso para a igreja, e a igreja está dos parâmetros do ensinamento de Cristo, que foi através de Cristo que Deus mandou as orientações para nossas vidas. E depois quer abrir os seus lábios e dizer: não, eu sou evangélico, eu sou cristão, e se comportam de uma maneira ao qual tem envergonhado o evangelho, para que pessoas critiquem, para que pessoas falem que não vai servir a Deus. Porque já sabemos que muitas pessoas não querem servir a Deus, ainda mais achando motivo, através de uma liderança, através de um evangélico. Então toma posição, meu irmão. Toma posição, minha irmã. E quando eu falei aqui que o homem é o cabeça, como a Bíblia diz da mulher, não quer dizer que ela seja inferior ao homem. Mas que ela o obedeça, desde quando ele esteja nos parâmetros de Deus. Não é porque eu tenho minha varoa que ela vai chegar, eu errei, e concordar com o meu erro. Não. Não pode. Quem não lembra de Ananias e Safira, hein? Houve oportunidade para ela. Pedro fala, foi dessa maneira mesmo que se sucedeu, ela vai e diz que foi. Então foi sepultada também. Porque o nosso Deus, ele não gosta de injustiça. Se você está nas práticas da justiça, faça uma análise. Examine-se a si mesmo e pare de fazer aquilo que não agrada a Deus. Erros, cada um de nós vamos ter. Não tem para onde escapar. Mas o máximo que pudermos fazer para evitar, vamos lutar e fazer isso. Amém? Aí está a mensagem para a edificação. Entende? Se decapita, não há mais solução. Tirou a cabeça, já era, pronto. Perdeu o cérebro, já foi. Você falou cabeça. A cabeça é que comanda tudo. Então você tem um cabeça sobre você. Jesus Cristo de Nazaré. Espelhe-se nele. Entende? A mulher espelha-se em seu marido, ele dentro da palavra de Deus. Está fora, nada a ver.
Porque Jesus se espelhou em Deus, fazendo tudo que o seu Pai mandara. Então Paulo está dizendo, eu sou guiado por Cristo. Eu não sou guiado por Roma. Eu não sou guiado por César. Entende? Ele não era guiado por Tibérios, por Pilatos. Não. Ele é guiado por Cristo. Ele não é guiado pela maioria de pessoas que estão erradas, mas está dentro do Evangelho, se passando por evangélico. Não. Ele é guiado por Cristo, porque ele é o corpo, e quem manda é a cabeça. Vou falar algo aqui, isso é o que? Precisa explicar isso? É uma estupidez? Não. Os olhos não estão no corpo, quem enxerga. O olfato para você respirar o ar não está no corpo, está na face, na cabeça. Os ouvidos na cabeça, a boca, a palavra faz parte. Mas não é o corpo. Então pode ver, pode falar, pode respirar, pode ouvir e pode raciocinar. Raciocínio. Então ele é o cabeça. Ele, Jesus. Então a cabeça de Cristo pensa de uma maneira em que é inexplicável para o ser humano. Mas se você der legalidade, Cristo vai trabalhar na sua vida. É Cristo. E você seguindo o que Cristo está orientando, você vai ter só crescimento. Em todo sentido vai ser próspero. Então fica a palavra, meus irmãos. Medite nesta palavra e deixe Deus trabalhar em vossos corações. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Bendito Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, neste momento, Deus, eu quero apresentar a tua nação, o teu povo em tuas mãos, independentemente, Senhor, de crença, de cor, de religiosidade. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, meu Deus. Onde quer que se encontre cada um deles. Derrama a tua graça e que o Senhor venha ser, meu Deus, o cabeça desta nação. Cabeça do teu povo, meu Deus, que anda pelo caminho certo e dando a vitória. Segundo o teu querer e a tua vontade, em nome do teu Filho, que é mais Jesus Cristo, é o que eu te peço e agradeço. Amém. E louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente e que você possa realmente se aprofundar na palavra para ler, buscar cada dia e ter sabedoria. A paz e a graça e até uma próxima, se assim o Eterno nos permitir.